Peço que você pegue agora o Evangelho e abra em João, capítulo 1, versículo 41, nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Se tiver alguém ao teu lado sem o Evangelho, mostre aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte aqui, acompanhe. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, ou Cefas, que quer dizer Pedro, mas na verdade é uma palavra aramaica que significa pedra, né? Mas ficaria chato chamar um homem de pedra, então chama o homem de Pedro. Tá certo? Mas Jesus deu esse novo nome para ele. Eu vou ler de novo, ó. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Para ficar claro que Jesus é o Messias. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Leio mais uma vez, gostaria que todo o Brasil, Portugal e quem estiver também online, porque tem muita gente acompanhando pelas redes sociais, por favor repita comigo, vamos lá. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e levou-o a Jesus, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Levante a mão. Eu também creio, então vamos desocupar as mãos e dar agora, todo o Brasil e Portugal, e onde estiver alguém assistindo, a melhor salva de palmas em conjunto. Olha, tem que ser tão forte, que Deus lá no trono diga para os anjos: ei, que barulho é esse que está vindo da terra? E os anjos respondam: ah, é o povo da paz e vida. É o povo da paz e vida, em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Isso, enche o coração de Deus de alegria. Aplaude mais ainda. Continue, não pare, comece a dar glória a Deus. Levante os olhos aos céus e vai dando glória enquanto você aplaude. Não pare. Pai, olha que coisa linda. Olha quanta gente te ama. Num dia como hoje, esse povo reunido para te glorificar. Que coisa maravilhosa. Abre o céu para receber esse louvor, e sobre cada uma dessas vidas, em toda parte, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir um homem falar, eles querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Jesus Cristo ressuscitado deu algumas ordens. E eu diria para você que uma das mais importantes está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando ele diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ó, fazei discípulos, é uma ordem, não é uma opção. Nós temos que fazer discípulos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que batizar as pessoas. O batismo é uma coisa muito séria, é exigência da justiça de Deus. Aí ele continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é só a gente pregar e batizar as pessoas. Depois nós temos que ensinar tudo que Jesus Cristo mandou. E por fim, ele confirma assim: e eis que estou convosco todos os dias, inclusive hoje, inclusive agora, convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele não vai faltar um dia sequer. Às vezes o pastor João Ribe pode faltar na igreja por qualquer motivo, de viagem, etc., não é? Ou por outros compromissos. Às vezes o pastor local, por outros compromissos ou contratempos ou motivos de força maior, às vezes é obrigado a faltar na igreja. Mas Jesus Cristo prometeu que até o fim dos séculos ele não vai faltar um dia sequer de estar com você. Ele está aqui agora conosco através do Espírito Santo. E te garanto que amanhã ele vai continuar com você. E depois de amanhã ele vai continuar com você até o fim dos séculos. Então essa ordem de Jesus, já que ele está conosco, ele observa se nós estamos pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando as pessoas e ensinando a guardar todas as coisas que ele tem mandado. Ele observa isso. E o reino dos céus trabalha conosco nessa necessidade de fazer discípulos. Não é que isso seja uma obrigação exclusiva de um líder, de uma líder, mas o reino dos céus inteiro, em todos os escalões, o reino inteiro está empenhado nessa tarefa sublime que é fazer discípulos. E aí nós vamos ver como é que foi no caso de Jesus. Olha só. Depois de quase 30 anos morando em Nazaré, no maior anonimato, ninguém sabia quem ele era, ele se batiza nas águas do Rio Jordão. João Batista tem a revelação de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. João fica muito empolgado. E João tinha muitos seguidores. Olha, enquanto Jesus, na ocasião do seu batismo, era um desconhecido, João Batista era uma celebridade. Não só de Israel, mas até de nações vizinhas, pessoas vinham para o seu batismo. Então João era uma pessoa muito famosa, Jesus Cristo ainda não era. E João tem a revelação a respeito de Jesus, batiza Jesus nas águas. No dia seguinte, o Evangelho nos conta, no dia seguinte, João Batista viu Jesus passando. Aí João apontou para ele, e ele estava rodeado de discípulos, seguidores, todo tipo de gente, e ele diz sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala isso, 2 dos seus discípulos resolvem deixar João Batista e passam a seguir Jesus. Esses 2 primeiros discípulos que Jesus Cristo vai ter, eles eram o André e o João. O João é aquele que mais tarde vai escrever o evangelho que leva o seu nome e vai escrever também as suas cartas e vai escrever o livro de Apocalipse, além de ser um grande pregador. Esse João foi junto com um outro moço chamado André, foi o primeiro discípulo de Jesus. Então, se você olhar os 2 primeiros discípulos que Jesus teve, não foi ele que ganhou. Por quê? Porque ninguém sabia quem era Jesus. Os 2 primeiros discípulos que Jesus teve, atenção, quem ganhou para ele foi o João Batista. O maior profeta já nascido nesta terra,
e um pregador extraordinário. Ele não fez nenhum milagre, não curou nenhum doente, não expulsou nenhum demônio, mas ele pregava de uma tal maneira que as multidões ficavam eletrizadas. As pessoas se arrependiam só de ouvi-lo pregar. Então, os 2 primeiros discípulos de Jesus, não foi Jesus quem ganhou. Quem ganhou? João Batista. João ganhou os 2 primeiros discípulos para Jesus. E isso já nos mostra como que é o discipulado. Alguém, um pregador, uma pregadora, tem que ganhar discípulos para Jesus. Tem que levar discípulos para Jesus. Aí Jesus vê aqueles 2 seguindo. Claro que Jesus sabia muito bem quem eles eram. E Jesus pergunta o que é que eles querem. Onde o Senhor mora, onde o Senhor está? Jesus disse, vem comigo, vem ver. E eles pousaram no mesmo lugar que Jesus pousava. E no dia seguinte, Jesus falou, eu vou para Galiléia. Vou sair daqui do Rio Jordão, vou sair daqui da Judéia, vou para Galiléia. E os 2 primeiros discípulos disseram, podemos ir com o Senhor? Claro, vem comigo. Aí Jesus, caminhando, vê o Filipe. Esse Jesus vai ganhar. Jesus simplesmente passa por Filipe e diz assim, segue-me. E ele se levanta e passa a seguir Jesus. Sem nenhuma grande pregação. Sem mais nada. Somente uma ordem, segue-me. E Filipe passa a seguir Jesus. Mas Filipe deve ter recebido uma revelação tão especial que depois ele vai encontrar o Natanael, preste atenção. E ele diz para Natanael, achamos o Messias. Porque o Filipe já acreditou que Jesus era um ungido de Deus, o Cristo, o Rei eterno. E ele dá boa notícia para Natanael, e ele diz assim, o Jesus de Nazaré. E o Natanael duvida, ele diz, de Nazaré, aquela aldeia insignificante? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o Filipe diz para o Natanael, vem e vê. Está duvidando? Vem dar uma olhadinha. E naquele encontro de Natanael com Jesus, o Natanael vai se converter imediatamente. Só por uma palavra que Jesus diz. Jesus diz assim, você é o Natanael. Um varão justo, um israelita que não tem coisas erradas na vida, um homem realmente fiel, um homem sem dolo, sem maldade. Aí o Natanael, não entendendo o que Jesus dizia, pergunta, de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus diz, Natanael, antes que o Filipe te chamasse, eu te vi sentado debaixo da figueira. E aí ele compreende que Jesus tem essa onisciência de ver as coisas. Então ele se converte, Rabi, tu és o Filho de Deus. Então esses são os 4 primeiros discípulos de Jesus. Dos 4 primeiros discípulos de Jesus, Jesus só ganhou 1. Os outros 3 foram outros discípulos que ganharam. Olha só, o André chegou para o irmão dele, Simão, nós achamos o Messias. Vou te apresentar para ele. E levou o Simão até Jesus. A ideia do André era dizer para Jesus o que está nesse painel, né? O pessoal imagina que Pedro era careca, mas esse Pedro aqui está bem jovem e bonito, né? O André seria aquele outro moço que está sorrindo. O Pedro seria esse moço aqui que está com o olhar surpreso. A ideia do André era chegar para Jesus e dizer para o Simão, Simão, esse é Jesus. E a ideia também era dizer, Jesus, esse é o meu irmão Simão. Apresentar o Simão para Jesus. Mas antes que André dissesse o nome de Simão, Jesus fala para ele, teu nome é Simão, você é filho do Jonas,
E a partir de agora o teu nome não será mais Simão. A partir de agora o teu nome será Cefas, que significa em aramaico pedra. Pedra. E ele passa a ser discípulo de Jesus. Mas houve ali, naquele encontro entre Pedro, pedra, né? E Jesus, houve apenas uma mudança de nome. Não houve assim uma conversão extraordinária. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Desses 4 primeiros discípulos, João, André, o Pedro agora, e o Felipe, que depois vai juntar ainda o irmão do João, que é o Tiago, 5. Esses discípulos, eles passam a seguir Jesus, mas não inteiramente. Eles vão seguir Jesus de uma maneira dividida. Eles vão acompanhar Jesus nas horas vagas. Eles são discípulos freelancers. Eles não têm tempo integral. Cada um tem o seu trabalho. O André e o João, bem como também os outros 2, né? O Tiago e o próprio Pedro, eles são sócios num negócio de pescaria. Eles têm uma atividade secular durante o dia e a noite. Eles à noite trabalham pescando e de dia passam vendendo, comercializando o que pescaram. E nas horas vagas, esses discípulos seguem Jesus. Eles não seguem Jesus o tempo todo. E Pedro, nas horas vagas, vendo o que Jesus fazia, vai criando pelo Senhor uma grande admiração. Mas era só admiração. Porque Jesus atraía multidões, e as pessoas amavam Jesus, queriam estar perto dele. Jesus era muito popular. Jesus, ele falava uma palavra, um leproso tinha a carne purificada. Pedro admirava isso. Jesus dizia uma palavra e um doente era curado à distância, como o servo do centurião romano. Jesus dava uma ordem e os demônios saíam. O Pedro começou a ter admiração por Jesus. Só admiração. Como Jesus é poderoso, é extraordinário, é maravilhoso. Como ele é popular. E as coisas que ele diz, cada coisa bonita que ele fala. A admiração vai crescendo. Mas Pedro ainda não teve uma revelação completa e perfeita a respeito de Jesus. Ele é um seguidor de Jesus, ele é um admirador de Jesus, ele é, digamos assim, um discípulo em fabricação, mas não é ainda uma pessoa totalmente convertida a Jesus, porque ele ainda não sabe quem Jesus é. Ainda que os demônios sejam expulsos, e Pedro assiste isso, e escuta os espíritos apavorados dizendo: nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Ainda que Pedro escute essas coisas, ele não possui dentro dele uma convicção, uma revelação verdadeira sobre a natureza de Jesus. E quer saber mais? Pedro não tem a revelação sobre ele mesmo. Pedro não tem a revelação de quem ele é de verdade. Pedro ainda não teve esse encontro com o seu verdadeiro eu. E nem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele admira Jesus, ele segue Jesus. É que nem o teu Instagram, tem um monte de gente te seguindo, porque te admira, mas não te conhece. Não sabe da tua vida em detalhes, não sabe da tua intimidade. Só vê aquilo que segue superficialmente. Pedro, então, é um seguidor que está tendo uma visão superficial de Jesus. A admiração é grande, mas ele ainda não sabe quem é Jesus. E Jesus está ali
para ensinar esses discípulos, e ele vai convocar outros ainda, ele vai convocar mais discípulos, mais 6, ele tem a missão de fazer desses discípulos homens que ganham outros homens, discípulos que fazem discípulos, mas em grande quantidade. Jesus precisa que cada um deles tenha uma revelação perfeita de quem exatamente ele é. E teve um sábado que Jesus Cristo saiu da sinagoga acompanhado de Pedro, André, Tiago e João, esses 4, que entre eles são irmãos, né? O Pedro é irmão do André, o Tiago é irmão do João, eles são sócios na pescaria, por isso que os 4 sempre andavam juntos. Naquele sábado, Jesus sai da sinagoga no final do culto e está andando com eles. E eles convidam Jesus para ir até a sua casa, onde eles moram. E Pedro morava com a sogra. E quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra dele estava muito doente, você conhece a história, e eles suplicam por ela. Jesus vai lá, segura na mão da mulher, e no mesmo instante a febre desaparece, ela se levanta e passa a servi-los, né, fazendo a comida, preparando, arrumando a casa, que estava tudo ali parado, porque ela estava doente, quase morrendo. Então ela vai arrumar a casa, vai à casa, vai fazer comida, vai fazer lanche. Ela passa a servir Jesus, que está dentro da sua casa, como visita. Mas no final daquele dia de sábado, quando o sol já estava se pondo, uma multidão comparece naquela casa. E por que o Evangelho frisa que era quando o sol estava se pondo? Porque quando o sol se punha, o sábado acabava. E durante o dia de sábado, ninguém poderia ficar andando para cima e para baixo. A multidão esperou o entardecer, o sol se pôr. Agora o sábado acabou. E onde está Jesus? Porque ele expulsou um demônio lá na sinagoga. O demônio saiu apavorado. E ele tem o poder de curar doentes. E lotou a casa de gente em volta, inclusive. E Jesus Cristo expulsava os demônios saíam gritando. Jesus Cristo curava os paralíticos, os cegos ali na hora ele curava, e Pedro ficou muito admirado com tudo isso. A admiração de Pedro aumentou mais ainda. Mas Pedro não é um seguidor 100%, porque naquela mesma noite, ele, juntamente com André, juntamente com Tiago e com João, vai pescar. E eles vão passar a noite toda no mar da Galileia lançando as redes e não vão pegar nada. Aí Jesus Cristo, que quer aqueles 4 discípulos, que vai dar uma atenção muito especial para aqueles 4 discípulos, Jesus se levanta no dia seguinte decidido a provocar um acontecimento na vida daqueles 4, para que eles deixem de ser admiradores e passem a ser seguidores verdadeiros, largando tudo para ficar com Jesus Cristo. Uma entrega total, uma entrega definitiva. Jesus, naquela manhã, ele sai decidido a isso. E ele vai caminhar pela praia do Mar da Galileia, tem muitos barquinhos ali estacionados, tem muitos pescadores lavando as redes, tem muitos pescadores recolhendo os peixes que pescaram. Ele poderia ter parado em qualquer barco, mas ele para justamente no barco de Simão Pedro e João. Ele para naquele barco porque ele tem um plano em mente. Hoje esses 4 discípulos vão saber quem eles são e vão saber quem eu sou. O discípulo verdadeiro tem que ter essa revelação. Primeiramente, quem você é de verdade e quem é Jesus. E o Senhor então chega no barco de Pedro, que estava lá ancorado já na praia, né? Estava praticamente no seco, uma multidão atrás de Jesus. Ô Pedro, eu vou entrar no teu barco, empurra ele um pouco para dentro da água, que eu quero falar com essa multidão na praia.
Aí Jesus entra naquele barco, Pedro e João do lado de fora vão empurrando o barco, até ficar a uma certa distância da praia, e eles ficam do lado ali, segurando o barco. Eles estão dentro da água, um de cada lado. E Jesus, de pé ou sentado, sei lá, ele começa a pregar para aquela multidão. E Pedro fica admirado. Como Jesus fala bem, né? Como ele prega bem. Que palavra linda. E, infelizmente, não registraram o que Jesus ficou falando dentro daquele barco. Mas Pedro ficou muito admirado. Aquela multidão na praia, no maior silêncio, para escutar o que Jesus dizia. Como Jesus é popular. Pedro tem muita admiração por Jesus, mas não é isso que Jesus quer. Não é admiração. Jesus quer que Pedro, João, também o Tiago e o André, o conheçam como verdadeiramente ele é. Porque na época de Jesus, ele expulsava demônios. Jesus mandava os demônios saírem, os demônios saíam. Mas tinha também exorcistas ambulantes. Naquela época havia exorcistas que iam de casa em casa, batendo nas portas e perguntando: tem gente endemoniada aí nessa casa? Quer dizer que expulsar demônios não era uma grande novidade. E Jesus fazia isso. Os demônios gritavam, saíam e Pedro ficava admirado, mas tinha lá outros exorcistas que faziam isso. Curar doentes, tinha outros também, com fé, que oravam e doentes eram sarados. Aquilo não era uma exclusividade de Jesus. Ainda que Jesus desse vista aos cegos e fizesse os paralíticos andarem, outras pessoas também realizavam milagres. Então, a admiração de Pedro era grande, mas não era aquela revelação. E Jesus pregava como ninguém, mas também havia outros pregadores muito bons naquela época, como o próprio Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo. E o Gamaliel era um mestre que reunia multidões só para ouvi-lo pregar. Então as palavras maravilhosas que Jesus dizia, outros também pregavam muito bem. Então, a admiração de Pedro era uma admiração em Jesus, pela amizade, pela pessoa que ele era, mas não era uma revelação. A mudança do nome de Simão para Pedro foi uma mudança apenas social. Preste atenção nisso. Uma mudança social, não foi uma mudança interior. Mas Jesus, naquela manhã, está decidido a provocar um acontecimento que vai fazer com que Pedro, o André, o Tiago e o João se conheçam, tenham uma revelação a respeito deles mesmos e tenham uma revelação especial de quem é Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles eram seguidores de Jesus. Eram chamados de discípulos. Mas não havia nada de extraordinário em seguir Jesus, porque multidões seguiam Jesus. Todo mundo queria andar com Jesus. Mas Jesus está interessado naqueles discípulos. Jesus tem um plano na vida deles. E Jesus, naquela manhã, disse: eu vou mudar essa visão que eles têm a respeito deles mesmos e a visão que eles têm a meu respeito. Eles vão saber quem eles são. E eles vão saber quem eu sou. Não passa de hoje. Porque eu não quero ter seguidores esporádicos. Seguidores que me acompanhem só nas horas vagas. Seguidores que só venham estar comigo depois de ter feito outras coisas mais importantes. Eu quero seguidores, eu quero discípulos que me acompanhem dia e noite, que não desgrudem mais de mim. E para isso eles têm que ter uma revelação especial de quem eu sou e de quem eles são.
Aí quando Jesus acaba de pregar lá, de dentro do barquinho, Jesus diz para a multidão: agora nós vamos pescar, voltem para suas casas. Ô Pedro, Tiago, João, André, peguem também o outro barco e vamos para o alto mar. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra e porque o Senhor manda, nós vamos obedecer. É aí que começa o discipulado de verdade. Quando o discípulo obedece. Enquanto o discípulo for voluntarioso, tiver opiniões próprias e vontades próprias, ele não pode se intitular um verdadeiro seguidor de Jesus. Pedro disse: então vamos. Obedeceu. E eles foram remando até o alto mar. Quem estava na praia acompanhando, viu o barco se distanciando, ficando pequenininho, 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 lá no alto mar. Aí Jesus dentro do barco diz: parem, parem, podem lançar a rede. O outro barco também, podem lançar a rede. E aí o Pedro, acompanhado do João, lança aquela rede. Você já leu isso várias vezes. A primeira pesca maravilhosa. Foi tão maravilhosa aquela primeira pesca com Jesus. A primeira pesca com Jesus. Sem Jesus é um fracasso, não pega nada. Mas foi tão maravilhosa aquela pesca que eles não aguentavam puxar a rede. E eles até começam a acenar para o outro barco: venham ajudar aqui, venham ajudar. E eles vão puxando e eles não têm força para puxar. Eles pedem ajuda e a rede começa a arrebentar, é peixe grande pulando para tudo quanto é lado, naquela hora do dia, no calor do dia, no horário que não tinha peixe, no horário onde não havia cardume nenhum, não tinha peixe naquela hora. Eles ficam espantados e eles vão fazendo um grande esforço e vão colocando dentro do barco o que eles podem pegar de peixe, e o barco vai se enchendo de peixe. E diz o Evangelho que eles quase afundaram. Era tanto peixe que o barco quase foi a pique. E aqueles peixes pulando dentro do barco e eles tirando mais peixe, e a rede arrebentando e peixe fugindo, e eles não aguentam pegar tanto peixe. Foi nessa hora que Pedro teve a revelação de quem ele mesmo é. Até então, Pedro não tinha tido essa revelação a respeito de si mesmo. Nessa hora, Pedro teve a revelação. Foi naquele momento que aconteceu o verdadeiro milagre. O grande milagre não foi a pesca maravilhosa. O grande milagre foi a revelação que Pedro recebeu naquele instante. E sabe qual foi a revelação que Pedro recebeu, que mudou a sua vida? Ele cai de joelhos dentro do barco, e ele não tem coragem de olhar para Jesus, e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Enquanto você não se convencer que é um pecador, você pode gostar de Jesus, você pode admirar Jesus. Enquanto você não tiver a revelação verdadeira de quem você é, um pecador perdido, indigno de estar na presença de Deus, indigno de olhar para o Senhor. Enquanto você não tiver essa revelação, você vai ser apenas um seguidor de Jesus, que acha Jesus legal, acha Jesus bonito, um filósofo, um sábio, um homem inteligente, uma revelação superficial. Você só tem uma revelação de quem Jesus é quando você se dá conta de que você é um pecador e precisa de um Salvador. E o Salvador não é outro a não ser Jesus Cristo. E porque Pedro está tendo essa revelação a respeito de si mesmo, e diz o Evangelho que os outros tiveram a mesma revelação, o temor, o pavor tomou conta de Pedro, de André, de Tiago e de João. Foi de uma vez.
Foi de uma vez. Os 4 caíram de joelhos. Os 4 tiveram a certeza do que eles eram. O que é que nós somos? Nós somos pecadores, perdidos, condenados. Eu achei que eu era um pescador, mas na verdade eu sou um pecador. Eles estão tendo a revelação de quem Jesus é. Jesus não é mais um curandeiro. Jesus não é mais um exorcista. Jesus não é mais um sábio, não é mais um grande pregador. Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus. Ele é o Santo de Deus. Quando você tem a revelação verdadeira de quem Jesus é, aí sim você se torna um discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus. Se você tem temor de Deus, se você olha Jesus como o próprio Deus, se você sabe que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, se você passa a crer que Jesus Cristo é o autor da vida, o Criador dos céus e da terra, o autor de todas as coisas, se você passar a crer que Ele é a ressurreição e a vida, o juiz dos juízes, o juiz dos vivos e dos mortos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, você vai dizer diante dele: eu sou apenas um miserável pecador, eu sou uma miserável pecadora. Essa é a revelação e o grande milagre daquela pesca maravilhosa. Aí Jesus, vendo que realmente agora eles tiveram aquele impacto, que agora eles descobriram quem é Jesus, que agora eles se descobriram, e que precisavam de Jesus mais do que nunca. Eles precisavam de Jesus mais do que aqueles peixes, eles precisavam de Jesus mais do que aquele grande barco, eles precisavam de Jesus mais que tudo. Quando eles tiveram essa revelação, então Jesus diz para eles: não temam, a partir de agora, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de almas. É por isso que Jesus estava lá. O que Jesus quis, planejou e começou a fazer na vida daqueles discípulos: transformá-los em ganhadores de almas. Você está entendendo isso? O verdadeiro discípulo de Jesus, além de ter a revelação perfeita de quem Ele é, tem uma revelação exata a respeito de si mesmo. Ou seja, total dependência do meu Salvador. Eu sem Jesus não sou nada. Quem é o João Ribes sem Jesus? Porcaria nenhuma, não sou nada nem ninguém. Mas com Jesus Cristo no meu barco, eu faço muitas pescas maravilhosas. Sem Ele eu não pesco nada, mas com Ele eu pesco muitos peixes. Sem Ele eu não faço nenhum discípulo, mas com Ele eu faço milhares de discípulos. E eu tenho a revelação exata de quem eu sou. Eu sou hoje um salvo, que precisa de Jesus hoje, para continuar salvo. Eu não estou salvo automaticamente. Eu preciso continuar seguindo Jesus. Você precisa continuar seguindo Jesus. Você não pode deixar Jesus um dia sequer.
Assim como Ele revelou que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, você tem que dizer para Ele: Senhor, eu estarei contigo até o dia da minha morte, até o último suspiro, ou até o dia do arrebatamento. Eu jamais te deixarei, meu Senhor. Assim como o Senhor não me deixa, eu também não te deixarei. Jesus não vai te deixar. E você não pode deixar Jesus. Jesus é o teu mestre. E você é o seu discípulo. E o discípulo verdadeiro é esse que tem a humildade de reconhecer que não é nada nem ninguém. Eu sempre digo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a esta palavra, ao verbo. Sem a palavra, sem o verbo, eu não seria nada nem ninguém, nem sei se estaria vivo hoje. Não faço nem ideia de como seria a minha vida sem Jesus. Eu só tenho ideia do que é a minha vida com Jesus. A minha vida com Jesus é uma vida prazerosa, é uma vida abençoada, é uma vida feliz. A minha vida com Jesus é tão maravilhosa que não tem problema que me derruba. Pode vir o problema que for, pode vir a legião de demônios que for, pode vir a tempestade que for, o turbilhão que for, eu estou seguro, eu estou tranquilo, nada me atinge, porque Jesus está comigo e eu estou com Jesus Cristo. Sou discípulo de Jesus, garanto para você que eu sou. E Jesus quer fazer de você um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. Para quê? Para quê? Para você ser um pescador, uma pescadora de almas. Ganhar almas e depois fazer discípulos. E esses discípulos que você fizer, eles precisam ser ensinados para que também façam novos discípulos. Essa é a obra que Jesus entregou para cada cristão. Isso é tão importante que Ele falou essas palavras antes de subir aos céus. Ide por todo mundo. Marcos registra isso, não é? Pregai o evangelho a toda criatura, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas olha aqui, eu frisei isso quando eu fiz a leitura inicial para você. Volte comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Quando André achou primeiro a seu irmão Simão, ele disse: achamos o Messias, e levou-o a Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão. Porque André sabia que o seu irmão precisava do Messias. O André tinha encontrado o Messias, estava satisfeito, estava feliz. Mas quando você é um verdadeiro discípulo de Jesus, ou quando você está nesse processo, você quer que outras pessoas também conheçam Jesus. E você começa pelos membros da sua família. Quem aqui tem irmãos e irmãs? Levante assim as mãos. Quem tem irmãos e irmãs? E desses que levantaram as mãos, quantos aqui sabem que seus irmãos e irmãs precisam do Salvador, precisam do Messias, precisam de Jesus? Levante a mão também. Você entendeu? Você entendeu por onde você começa? A gente quer começar pregando para multidões, como Jesus fazia. Mas o André pregou para um só. E esse um só para o André era muito importante. Por que era muito importante? Porque era seu irmão. Você tem irmãos e irmãs que não são salvos ainda? Tem ou não tem? Você tem que fazer isso que o André fez. Esse é o trabalho de um discípulo.
Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer isso. Você vai pegar o teu irmão, você vai pegar a tua irmã, você vai dizer: eu achei o Messias, eu vou te apresentar para ele. E levar, ou melhor, trazer o seu irmão, a sua irmã, até Jesus. Porque quando o teu irmão e a tua irmã chegar na presença de Jesus, Jesus Cristo já sabe quem ele é, quem ela é. Jesus já conhece o teu irmão, já conhece a tua irmã. E Jesus está altamente interessado em salvar o teu irmão e a tua irmã. É teu trabalho fazer discípulos, mas Jesus Cristo está esperando esse encontro, ó. Que você como discípulo, como discípula, traga o seu irmão, traga a sua irmã até Jesus. E aí deixa Jesus fazer a obra. Só apresenta o teu irmão, só apresenta a tua irmã para Jesus. A ideia do André era essa: Simão, esse é Jesus. Essa era a ideia do André. Simão, esse é Jesus. Quero que você conheça Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você que já conhece Jesus, que já passou por esse processo de revelação, que conhece Jesus de verdade, não esse Jesus histórico, não esse Jesus de peças de teatro e filmes. Você que conhece esse Jesus na intimidade, e que se conhece a si mesmo, a si mesma, e que é obediente, e que vê que Jesus Cristo deu essa ordem diretamente para você. Essa ordem é direta para você. Fazer discípulos, começando pela tua casa. Começando pela tua família. Você tem vergonha de falar com eles, né? Pastor, quando tem festinha de aniversário e eu apareço, só eu que sou evangélica, só eu que sou salvo, eu entro na festinha e eu vejo os olhares tortos, os cochichos. Até já escutei quando entrei lá na festinha, alguns dizendo: ih, chegou a chata. Ih, chegou o chato. Deixa eles pensarem o que quiserem, comentarem o que quiserem. Seja o chato da família. Eles podem ver você como chato da parentela. A pessoa que só fala de Jesus. A pessoa que só chama para vir para a igreja. Que pessoa chata que você é. Eles até te evitam, deixa, mas continua sendo para eles o chato da família, porque você, para Deus, é o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Quem é discípulo de Jesus, traz a família para Jesus. Quem é discípulo de verdade, traz os parentes para Jesus. Insista, pregue, e quem te ouvir e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e perseverar até o fim, e morrer no Senhor, ou ser arrebatado naquele dia, quando essa pessoa que te chamava de chato, chata, por causa da tua chatice, ter a sua alma salva, quando ela estiver naquelas ruas de ouro e nas mansões celestiais, quando ela estiver contemplando o rio puro da água da vida que sai debaixo do trono de Deus, quando estiver contemplando anjos, arcanjos, querubins e serafins e coisas que olhos humanos não viram, nem subiram ao coração do homem, e ninguém conseguiu imaginar, nenhum artista conseguiu imaginar, quando eles estiverem lá por tua causa, porque você pregou para eles, eles vão te agradecer por toda a eternidade. Eles vão te agradecer para sempre. Você não pode deixar de fazer discípulos. É a ordem do Senhor Jesus. O que aconteceu com Pedro então, minha gente? Hein?
Eu vou terminar a mensagem, mas deixe-me te dar essa revelação. O que aconteceu com Pedro dentro daquele barco? E eu já te disse que o verdadeiro milagre não foi a pesca maravilhosa. O verdadeiro milagre foi o encontro real que Pedro e os outros tiveram com Jesus. O milagre da salvação. O que aconteceu com Pedro dentro daquele barco? Quando ele caiu de joelhos, reconheceu que era um pecador. O que aconteceu com ele? Ele passou a ver Jesus, como Jesus realmente é. Porque até aqui, olha só, eu vou reler. Ele conhecia Jesus pelos comentários dos outros. André achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que é o Cristo, e levou-o a Jesus. Até então Pedro conhecia Jesus só de ouvir falar do que os outros falavam. Agora vá comigo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, e eu estou terminando a mensagem. Está escrito assim. Jó que passou por essa revelação também. Está escrito assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó era um homem bom, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, mas foi aqui que ele se converteu. Porque até então Deus para ele era uma pregação, era algo que ele imaginava. Mas aqui ele diz: até hoje eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. Eu pego a tradução Revista e Atualizada, que também é muito boa, eu consulto bastante. E esse versículo na tradução Revista e Atualizada está escrito assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 6, que é igual nas duas traduções, tanto a Revista e Corrigida como na Atualizada, o versículo 6 é idêntico. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você vê Deus, quando você tem a revelação de Deus, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, é automático você saber que é um pecador ou uma pecadora. Me abomino. O que ele está falando aqui numa linguagem mais simples? Eu tenho nojo de mim mesmo. Eu tenho nojo da minha vida. Eu tenho nojo de quem eu sou. Eu me abomino, sou desprezível. Por isso eu me abomino. Foi isso que Pedro sentiu naquela hora. Ausenta-te de mim, porque sou pecador. Ele teve nojo dele mesmo. E me arrependo no pó e na cinza. O Pedro foi na água e nos peixes. O barco cheio de peixe, e ele com o rosto ali, os peixes pulando em volta. Ele não tinha pó e cinza não, ele tinha água no barco, ele tinha peixe pulando. Mas o que bastou foi ele se autodesprezar. Ele ter nojo de quem ele era, por causa da santidade do Senhor. Desprezo pela vida que ele levava. Foi isso que aconteceu com ele. Não temas, a partir de hoje vou fazer de vocês ganhadores, pescadores de almas. O que diz o versículo seguinte? Diz que eles então abandonaram tudo. Abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Porque encontraram o que realmente interessa nessa curta vida. O importante não era o barco, não eram os peixes, a rede.
o mais importante eles tinham achado. E o que é melhor, o mais importante, os tinha recebido. Não foram eles que receberam Jesus, foi Jesus que recebeu cada um deles. Não foi você que recebeu Jesus, foi Jesus que te recebeu e escreveu o teu nome no livro da vida, e o teu nome está rolado no céu. Vamos ficar todos de pé. A pior coisa que um pecador pode sentir a respeito dele mesmo é se achar bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não adultero, eu não trapaceio, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas. Eu sou um bom filho, ou então eu sou um bom pai. Não, eu sou uma boa filha, ou então eu sou uma boa mãe. Essa pessoa que fala dessa maneira ainda não teve a revelação de quem ela é verdadeiramente e de quem é Jesus. Porque quando você sabe quem você é, você vai chegar à conclusão que Pedro chegou, que Jó chegou. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter vergonha da minha vida até hoje, a vida que eu vivi. Eu tenho que mudar de vida, mudar de verdade, não superficialmente, não socialmente. Por favor, não me frequente essa igreja como se fosse um clube, uma panelinha, um grupo, onde você encontra seus amigos. Não frequente essa igreja como se fosse um lugar onde você encontra seus amigos. Porque aqui nessa igreja você só tem um amigo, e o seu nome é Jesus Cristo. O amigo que não te deixa nem um dia, nem uma hora, e que estará com você por toda a eternidade. O único que tem poder para escrever o teu nome no livro da vida e te garantir a vida eterna. Esse é o amigo de verdade. Então, o amigo que deu a vida por você. E quando a gente encontra Jesus como Ele realmente é, a gente quer pedir perdão para Ele. A gente quer servir Jesus. Eu sei que você está se aproximando cada vez mais de Jesus. Antes mesmo que você pudesse ouvir a nossa pregação, Deus já estava te procurando. Quando André falou para Simão, achamos o Messias, André não achou coisa nenhuma, foi Jesus que achou ele. Quando Felipe falou para o Natanael, achamos o Messias, Felipe não achou coisa nenhuma, foi Jesus que achou ele. Não somos nós que achamos Jesus, é Jesus que nos acha. E Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer Deus de verdade é uma revelação. Não é algo superficial, não é algo histórico, não é de ouvir outros falarem. Conhecer a Deus de verdade, conhecer Jesus de verdade, é ouvir a sua voz. É saber que Ele está falando diretamente com você e não com outra pessoa. Que a palavra é com você e não com outra pessoa. E quando você sabe que Ele está falando diretamente com você, ou Ele se revela para você, você faz igual a Pedro. Você não quer saber se tem gente te olhando, se tem amigos vendo? Você não quer saber? Pedro se prostrou ali dentro do barco. Ele não quis saber de mais nada não. Porque ele teve a revelação verdadeira de quem ele mesmo era e de quem Jesus é. Hoje você ficou mais próximo de Jesus. Só falta chegar um pouquinho mais perto. Só falta chegar só mais um pouquinho juntinho dele. Você tem que ficar tão pertinho dele que você sinta até o perfume de Jesus. E você chega bem pertinho dele
Você pode até ser um bode, mas Ele te transforma em ovelha. Você pode até ser um bode fedorento, e como o bode fede, mas Ele tira aquele mau cheiro e te transforma numa ovelha, e você passa a ter o bom perfume de Cristo. Ele muda totalmente a gente. Quando Ele mudou o nome de Pedro, foi uma mudança social, mas dentro daquele barco foi uma mudança espiritual. Isso aqui é um barco, você está entendendo ou não? Jesus Cristo está aqui. Olha quantos peixes. Olha quantos peixes. Jesus está aqui. Dentro desse barco que é esta igreja, você vai ter a oportunidade agora de se prostrar aos pés de Jesus. E ainda que você tenha muitos pecados, hoje você vai voltar para sua casa sem nenhum pecado. Ainda que você se sinta desprezível e você vai chegar aqui com nojo de você mesmo, você vai voltar para a tua casa totalmente transformado, transformada. E isso é interior. Isso é você que vai saber. Nesse momento, eu estou autorizado pelo próprio Senhor a te chamar e fazer de você um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. Estou autorizado pelo Senhor para te receber aqui e ser a pessoa que Deus vai usar para transformar a sua vida. Vou te contar o que eu vou fazer aqui agora, aqui na frente, mas só se você vier aqui na frente. Eu vou pegar o azeite e vou passar na fronte de cada pessoa que vier aqui se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor para declarar que Ele é o único, verdadeiro, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olha que maravilha, já estão chegando. Esse é o encontro verdadeiro. É isso que a palavra está mostrando para a gente. A revelação perfeita de Jesus Cristo. Quando você tem uma revelação perfeita do Senhor, Ele transforma a sua vida. Ele vai fazer de você um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Me pega o azeite, por favor. Vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga também. Vem para cá todos que querem um novo encontro com o Senhor Jesus. Pedro seguia Jesus, mas esporadicamente, de vez em quando, nas horas vagas, quando dava. Mas a partir daquela experiência dentro do barco, quando ele teve a revelação do verdadeiro Jesus e do verdadeiro Pedro, aí então ele largou tudo para seguir Jesus. Essa foi a maravilha. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que está chegando mais gente. Quero falar com você que está assistindo esta palavra pela TV Feliz, ou por qualquer outra emissora de televisão, ou ouvindo pela Rádio Feliz, ou por qualquer outra emissora de rádio no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, porque nós vamos orar. E eu vou pedir ao pastor Giancarlo e ao pastor Newton Rocha que venham aqui também. Vou pedir aos pastores da Paz e Vida que subam no altar, os pastores. Ore assim comigo, você que está de joelhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Hoje, o Senhor se revelou para mim de uma maneira que eu me aprofundei. Agora eu sei verdadeiramente quem o Senhor é. E eu sei verdadeiramente quem eu sou. E eu preciso muito do Senhor como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu preciso muito do Senhor para me transformar, para fazer da minha vida, para fazer de mim um discípulo, uma discípula verdadeira. Eu quero, meu Deus, esse poder. Eu quero me aproximar
cada vez mais do Senhor. Hoje eu quero voltar para minha casa transformado. E eu quero a minha vida transformada, a vida que o Senhor planejou para eu viver aqui na terra. Então perdoa, Senhor, os meus pecados e faça de mim um ganhador de almas, um fazedor de discípulos. Faça de mim uma bênção e me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.